Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Eu peço licença para a gente chegar para a nossa mesa especial de hoje. Te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje a mesa de debates é especial para todas as mães da nossa Juiz de Fora. Nós vamos falar sobre os desafios e também os prazeres da maternidade. E para isso, nossas convidadas são mães que irão contar suas histórias e talvez você se identifique com alguma delas. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Sejam bem-vindos às nossas mães convidadas. Obrigado. Bom dia, José. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, e hoje o programa está liberado mandar beijo para a mãe, tá? Então, antes de começar, eu quero mandar um beijo muito grande para minha mãe, que está lá em Raul Soares. Vanderlei, muito obrigado por tudo, pela compreensão, pela paciência, pela parceria, muito obrigado. Agora eu apresento para vocês as convidadas do nosso programa de hoje, que vão contar um pouquinho da história delas e talvez inspirar você aí de casa também. A gente recebe a mãe e professora Jorge Negreiros. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo da mesa. Prazer te receber aqui. Parece que você gostou, né? Tá de volta uma semana depois. Parece, né? A gente recebe também a mãe psicóloga Lagmar Passos. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Prazer Conheço estar aqui. sua filha, Lagmar, que é um amor, a Isabela. Pode falar de mãe coruja? Ela é uma fofa. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, conhecer um pouquinho mais também sobre a Isabela e seus outros filhos. Obrigada. A gente recebe também a mãe publicitária Tereza Cruzeiro. Bom dia. Bom dia a todas. E prazer estar aqui falando desse papel, né? Que é tão importante aí para nós, mães. Prazer é nosso. A gente recebe também a mãe estudante Isabelle Cruzeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Esse mesmo sobrenome quer dizer alguma coisa? Vocês são irmãs? Quase. Pois é, o prazer ainda é maior, né? Porque eu tô aqui com a minha filha e a gente tá junto, primeira vez, né? Assim, falando para todo mundo, assim, como que é o papel de eu ser mãe dela e ela ser mãe também agora. Com certeza, vários senhores e senhoras caíram da cadeira agora em casa por não acreditar que vocês são mãe e filhos e você já é avó, Tereza. Exatamente. No meio do ano passado eu fui surpreendida com essa notícia, que no primeiro momento de fato assustou, meu Deus, né? A história se repetindo um pouco, mas passado o susto, a época é outra, o momento é outro, hoje a gente tem várias pessoas que podem nos ajudar em situações diferentes do que há 20 anos atrás. E aí a gente, então vamos encarar esse desafio aí. E hoje, assim, não tenho o que dizer, sou completamente apaixonada. E um sorriso gigante no rosto, né? Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais da história de vocês. Legal. Obrigado, viu? Bom, para começar o nosso programa especial de hoje, eu vou citar a poesia Mãe, de Mário Quintana. Então a gente vai começar o programa de um jeito diferente, que essa é a nossa homenagem a todas as mães. São 3 letras apenas, a desse nome bendito, 3 letrinhas nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Começamos bem? Ótimo. É a nossa homenagem e como a gente não tem um roteiro estabelecido para o programa de hoje, a gente quis fazer um programa mais solto para que vocês ficassem à vontade e para que a gente não tivesse mesmo uma base, né, que a gente deixe o programa fluir. Eu queria que cada uma contasse um pouquinho da história de vocês. Eu queria começar com você, Lagmar, podemos? Podemos. Então, você foi mãe aos 23 aos e 23. Aos 50. E aos 50. Aos 23 anos, jovem, né? Começando a vida, formando família, então é um momento. Eu tive 2 rapazes, a diferença de um ano e pouquinho entre um e outro. Depois, eles já estavam começando a cuidar da própria vida e uma dinâmica de trabalho muito intensa minha.
Aí eu dei uma de adolescente de novo. E aí me distraí, como todo adolescente tem as exceções, distraem. E quando eu vi, eu estava grávida de novo. Só que aos 50 anos. 26 anos de diferença do meu filho do meio, que passou a ser do meio, até então mais novo, para a temporona, que são 26 anos. Mas aí ainda teve uma particularidade, né? A Isabela, ela veio especial. A da Isabela veio primeiro cardiopata, mas aí com 4 meses e meio ela fez uma cirurgia, então a cardiopatia agora é só acompanhada, isso nem digo que tem mais, e também síndrome de Down. Então é super especial. E como que você avalia a diferença entre você mãe aos 23 e aos 50? Eu digo, eu gosto de ser mãe agora porque é completamente diferente. Não tem aqueles anseios, aquelas expectativas que eu tinha quando 23 anos, de dar certo aqui, de dar certo ali, de dar certo acolá e dar certo também como mãe. Então você fica muito mexida. Hoje eu paro, eu converso, eu sento, eu brinco, eu entendo por quê. Então, assim, eu estou curtindo muito mais ser mãe agora, tá? E lá atrás era uma outra dinâmica, era mais tipo assim, carrinho de rolimã, bicicleta, ir para o clube, fazer isso, fazer aquilo. Então, vamos dizer assim, eu brincava junto. Hoje é uma outra... Dagmar, eu queria até aproveitar então e fazer uma pergunta em cima dessa questão que você levantou, que é muito interessante, né? Da carrinho de rolimã, 26 anos atrás, hoje é o iPhone, é a internet, é a tecnologia que, né, a criançada já nasce praticamente plugada. Como estabelecer limites, no caso, por exemplo, já que você foi mãe um pouco mais madura, né? De agora perante, qual que é a diferença para aquela época, que era o início talvez da geração tecnológica, agora já, né, hoje a geração já é pós-tecnológica, né? Eles acham até que rede social é besteira, porque já estão em outro nível de relacionamento conectado, né? Então, assim... Eu vou dar muito a minha opinião pessoal como mãe, mas também dentro da minha atividade profissional. O que acontece? A tecnologia, ela é bem-vinda. Então, por exemplo, se eu ensinei meus filhos, porque fui eu que ensinei, a criar carrinho de rolimã, remendar pneu de bicicleta, essas coisas todas, eu hoje oriento a Isabela e também os meus netos da faixa etária dela a fazerem o uso da tecnologia. Então, por exemplo, a escola da Isabela, ela manda atividades via as informações online. Então, adianta para quando chega na escola, ela já está com alguma coisa, então ela vai e troca informações com o colega, com o professor. Então, você tem que ter muito do seu bom senso, não tem que ser 8 ou 80. Você pode pegar o que era antigo e pegar o que tem de novo e juntar ali e tirar proveito disso. Então, eu tento fazer desse jeito. Então, a Isabela tem todos os recursos tecnológicos provenientes da idade dela. Ela, mesmo sendo Down, ela sabe usar até melhor do que eu. Tá? De vez em quando, ela me dá uns nós. E eu estabeleço são limites. Por exemplo, agora nós vamos brincar sem televisão, sem nada. Quantos anos ela tem? Vai fazer 12 mês que vem. Então, ela gosta de brincar ainda de várias coisas. E na hora que ela fala, mamãe, quero isso assim, assim, aí eu vejo quanto tempo já passou, então eu libero. Aí eu vou falar o seguinte, não é a tecnologia, é você, enquanto pai, mãe, saber estabelecer limite. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, Cirilo, daqui a pouco deixo você concluir a sua pergunta. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Um minuto só. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Durante o nosso intervalo, a gente fez uma dança das cadeiras aqui, porque a Elisângela chegou, a Elisângela Pereira é psicóloga, e eu fiquei sabendo que você estava assistindo o programa em casa, gostou do tema e veio participar. É isso aí, eu vim correndo para pegar o segundo bloco. Que bom, prazer imenso te receber aqui. Obrigada com saudade. mais uma vez pelo convite, Caio. Obrigado. Elisângela, a gente está conversando um pouquinho sobre a história da Lagmar, que foi mãe aos 23 e mãe aos 50. E a gente entrou num assunto que eu acho muito pertinente para a gente conversar, que é a respeito da tecnologia, que atualmente e daqui para frente vai ser algo presente
na educação dos filhos. Cada vez mais, né? Sim. É irreversível, não tem volta, né? Eu queria saber de você, de que forma com que as mães podem usar isso como um artifício saudável e não apenas como uma distração para os filhos. A gente tem sempre que pensar que assim como existem jogos que talvez não sejam tão educativos, tem aqueles que são muito educativos, sempre pensar em alguma coisa que tenha um cunho muito pedagógico, a questão da informação, né, de usarem sites que realmente têm informação relevante para essas crianças e, é claro, ficar monitorando. A monitoramento é sempre muito importante. Eu sei que tem gente que é contra, mas eu defendo muito isso porque uma criança ela não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Aquela coisa salta ali na tela, né? Então eu acho que isso é importante. Então assim, dá para usar a tecnologia a nosso favor. Eu sempre falo que inclusive adultos falam, a tecnologia é uma coisa boa. É a gente que às vezes usa de forma inadequada. Então sabendo usar dá para tirar muita coisa boa desse mundo infinito de informação que é a internet, né? Isso aí. Até porque, se me permitem fazer um comentário, quando você tenta alienar o seu filho, né, ou a criança disso, acaba que causa um prejuízo maior, porque você vai alienar ele na sua casa, mas ele vai estar na rua, ele vai estar no colégio, ele vai ter contato. Então, é muito melhor você inserir ele nesse meio de forma saudável e fazendo esse monitoramento, porque você está acompanhando, você está ensinando ele como que ele deve comportar quando ele tiver esse contato fora, do que você tentar totalmente abster ele dessa questão, porque em algum momento ele vai ter esse contato, né? Exatamente, então, porque a gente sabe que tudo que é proibido é mais gostoso, sempre foi assim, né, desde que o mundo é mundo. É verdade. Então se você fala, não, isso não pode, ele vai querer saber, por que não pode? O que tem ali que é tão interessante, né, que ele vai querer mexer. Aguçar a curiosidade, né? O ideal é a gente criar uma conscientização, né? Então tenha cuidado, né? Como fazer isso de forma que isso só traga benefícios, né? Qualquer coisa que de repente essa criança perceber que pode ser uma cilada, mostrar a confiança, eu acho que é muito importante estabelecer a confiança da mãe com o filho, porque aí ele, olha só, mamãe, olha só isso aqui e tal. Ele não vai esconder de você, ele vai muito pelo contrário, ele vai te mostrar e vai te pedir ajuda, né? Então confiança sempre. Ô, Elisângela, tem uma questão interessante que foi colocada pela Lagmar, foi que ela nos deu o exemplo que durante a infância dos filhos dela, ela consertava pneu de bicicleta, construía carrinho de rolimã. Eu também. Tinha uma relação muito próxima. Fazia máquina de soltar papagaio. Isso criava assim, um vínculo e uma relação muito forte entre pais e filhos. Né? E também foi abordada a questão agora do monitoramento, falou assim, olha, isso aqui é errado, isso aqui é o certo. Dando assim, ao filho um senso crítico de avaliação para que ele tenha consciência. Eu não vou fazer isso por causa disso. Quer dizer, ajudando no processo de maturação. Agora eu pergunto para vocês aí, do modo geral, que a gente tem observado, que até os pais também, os pais com essa questão de tecnologia, eles estão se abstendo um pouco do contato físico e da proximidade. Sim. Basta você ir a uma pizzaria ou uma churrascaria, a Lagmar também, talvez ela tenha detectado, constatado isso, tem uma família com 4 pessoas, estão as 4 pessoas conversando via WhatsApp entre elas. Como é que é? A comida está boa? E por bastante tempo, você vai querer né? Guaraná? Porque é muito mais fácil você falar pelo WhatsApp, a impressão que a gente tem, do que você está gostando da comida? Né? Tocando, né? E, Olhando, e olho no vocês olho. enxergam esse tipo de relacionamento que realmente a gente não pode fugir disso, está muito presente no nosso cotidiano. Isso é uma realidade, mas eu penso que cabe aos pais, tudo vem de cima, é uma hierarquia, a gente tem que pensar que família é uma hierarquia, entende? Então eu acho que os pais têm que colocar regra. Outro dia eu vi uma cena que realmente me chocou, é mais ou menos esse exemplo que você está falando. Uma família de 4 pessoas, o pai, mãe, 2 filhos, na pizzaria. Aí eles chegaram, cada um com o seu celular, só a pobre coitada da infeliz da mãe é que estava ali, porque o resto não estava. O marido não participava, ela foi lá, ela pediu a pizza, ela foi lá, ela conversou com o garçom, e o resto todo mundo ali. E eu estava observando aquela cena. De repente, chega a comida, eles colocam o celular, chega a pizza, eles colocam o celular do lado, todo mundo começa a comer. E não conversa. Acabou, pega e continua. Então, eu acho que se não criar, né, é necessário criar uma consciência de que isso não é uma coisa saudável, que não tem aplicativo, que não tem nada no mundo que um dia vai substituir isso aqui, sabe? Meu filho, vem cá, vamos...
Porque assim, eu sei que tudo hoje é tudo muito misturado, o trabalho. É difícil, às vezes, a gente colocar esses limites, porque a gente vive numa época de muita concorrência. Então, às vezes, aquele pai ali, ele tem um negócio que às vezes ele acha que 5 minutos que ele demorar para responder um cliente, ele perde o cliente. Mas ele também não está percebendo que ele está perdendo pessoas. Não é? E no final das contas, assim, todas as pessoas que eu atendo que são mais velhas e tal, ninguém nunca falou para mim assim, eu me arrependo de um carro que eu não tive. Eu me arrependo de uma casa que eu não comprei. A pessoa sempre fala, eu me arrependo de não ter tido tanto contato. Eu poderia ter tido mais contato com meu filho, eu poderia ter dado mais atenção para minha mãe. Entende? Então eu acho que está uma inversão de valores muito grande e isso tem que ser sustentado. É o nosso papel lutar contra isso, não lutar contra a tecnologia. Lutar contra esse abuso, sabe? Contra esse exagero que existe hoje em dia. Porque é absurdo você estar dentro de uma casa e mandar uma mensagem para sua mãe ou para o seu filho. Mais ou menos, a gente acha que a gente tem aqui, né, algo em comum. Mas entende? Eu entendo. São andares diferentes. Sim, mas e antigamente, quando não existia casa de 2 andares, sempre existiu, né? Não é? A gente não fica aí brigando contra o corpo, né? Contra as calorias. Sobe a escada, vai lá. Entende? Então, eu acho que a gente também está se acomodando. Tá, isso é fato. Isso daí que você fala, pode... Não, eu tenho, mas é muito engraçado que eu tenho idades diferentes, né? Eu falo que eu tenho 3 estudantes. Então, tem um que já trabalha, a do meio, que é estudante, não sei o quê. Então, e os quartos são próximos. Entendeu? E a comunicação é inevitável que seja para o WhatsApp. Eles não se dão o trabalho de gritar. Mãe, assim, sabe? Não. É ali no WhatsApp. E não foi por falta de conversa, porque eles pegaram um período da vida deles que eles também não tinham celular. Então, a gente tinha que levantar e se comunicar. Isabelle pegou isso também, porque é da mesma geração, né? Mas eu acho que a geração se acomodou também. Exatamente, entendeu? Eles se acomodaram. Então, eu vejo... faz um lanche aí pra mim. Por favor, me acorde às 9 horas. Não vai no meu quarto, não sei o quê. E o de 9 anos, que é especial, usa do mesmo, né? Do mesmo recurso. Entendeu? Aí eu cheguei aqui, ele tava me ligando. Vocês vão passar que horas na televisão? Tipo assim, né? Então, assim, eu não vejo que a gente esqueceu isso, não, entendeu? Eu acho que realmente a tecnologia, às vezes, rompeu limites e barreiras dentro de casa, entendeu? Então, é uma coisa que é inevitável. Essa semana a gente estava lá em casa mesmo e todos, né? Cada um no seu quadrado e cada um no seu... Não, e detalhe, você ainda chega no quarto, você ainda está interrompendo a conversa. Não, eu concordo. Mãe, espera aí. Eu concordo com tudo isso, entendo tudo isso. Só acho que é uma luta que talvez a gente não deva... assim, a gente não pode se acomodar, porque senão isso vai acontecer cada vez mais. Claro que não. Sabe, né? Eu vejo que é um pouco além de acomodação, que é uma zona de conforto. Sim. O que eu percebo é as pessoas acharem natural. Tipo assim, é assim mesmo. Exato. Muito mais do que ficar no conforto, mas de que já, vamos dizer assim, institucionalizou, entre aspas, que é assim. Não é assim. Não, exatamente. Não precisa ser assim. Entende? Porque o que eu tenho ouvido muito relatos de pessoas... Solidão, 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 solidão. A queixa é solidão. Solidão com a casa cheia. Com a casa cheia. Entende? Então, o que eu penso? A solidão que essas pessoas, que esses adolescentes, atendo adolescente, eles estão reclamando, será que é a solidão porque não tem gente perto? Ou porque existe uma barreira? Existe um distanciamento físico entre as pessoas. Porque eles próprios, né, eles mesmos criam isso, Sim, às vezes, eles criam, mas às vezes a gente marca. Entende? Então tem que ser um trabalho feito com o adolescente, com a criança menor e com os pais também. Na realidade, é um trabalho de conscientização, concordo com a Lagmar. A gente não pode entender que assim, é normal, é isso mesmo, daqui para frente vai ser assim. Como vai ser daqui a 50 anos? Bom, eu acho que a gente cíclico. Já... Cíclico. Não, vai acontecer um ciclo
isso vai ter que ser desfeito. Tomara. As Que assim crianças seja. pequenas que estão vindo agora, elas estão ansiando esse contato físico. Sim. Elas fazem diferente das outras. Não vou falar faixa etária, mas, por exemplo, assim, crianças não chegam perto e falam assim, eu quero, vem cá. Agora as pequenininhas chegam. Puxam, te chamam. Então, elas já estão vindo com essa dinâmica internalizada nelas. Eu diria que é um desenvolvimento neuromecânico. E já vem fazendo isso, já vem abrindo o olho e já vem falando, eu quero. E quero o contato físico. Uma coisa bem interessante mesmo é a questão da Isabela e da Tereza. Eu gostaria de colocar assim. Primeiro, como é que é a relação mãe-filho? Segundo, como é a relação mãe É filho ou filho que você tem? Filho. E depois eu queria saber da relação avó-filho. Porque, na realidade, vocês moram juntas? Sim. Pois é. E como é que se administra essa situação? Você poderia falar pra gente? Fala você, Isabel. É bastante curioso esse assunto. Bom, a gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu e minha mãe, a vida inteira fomos só nós duas. E eu tive o exemplo muito forte dentro de casa, que ela é uma pessoa que não tem nem o que dizer. É muito forte, uma ligação muito forte mesmo, desde sempre. E sempre cuidou de mim sozinha, nunca teve a ajuda de ninguém, nunca deixou que ninguém interferisse, ninguém assumisse um papel que é dela e sempre foi. E esse exemplo sempre me fez ter vontade realmente de ter um filho. Não veio na hora que eu sempre pretendi, assim como também não veio na hora que ela pretendia, mas aconteceu e ela engravidou aos 17, eu engravidei aos 19. Quando 10 dias após eu completar 20 anos, meu filho nasceu, em julho do ano passado. No início, quando eu engravidei, eu escondi até o 5º mês, porque ela sempre foi muito brava. E eu tive um super medo, assim, eu não queria decepcionar ela de nenhuma forma. E ela sempre frisou muito a questão do meu estudo, não queria de maneira alguma que eu largasse ou né, deteriorasse o meu estudo por uma questão, né, como essa. E eu não queria que isso a decepcionasse nem nada. Então eu escondi, assim, numa forma, sei lá, de... Ela sumiu de casa, foi morar na casa do namorado e eu falando, o que você tá fazendo só na casa do Caio? Muito chateada. E, na verdade, assim, o medo que talvez ela tenha tido foi que eu sempre conversei com ela das dificuldades que eu tinha passado por ter sido mãe tão cedo, né? Das coisas que eu tive que abrir mão, de tudo que eu passei. Claro que, como eu já disse, foram outras épocas, mas assim, tem coisas que não mudam, não tem como mudar. E eu não gostaria que ela tivesse passado por isso, né? Tipo, ou postergar um término de faculdade, estudo, ou abrir mão de curtir as coisas de adolescente, de sair, de tudo. Que eu tive que aconteceu comigo e que eu não gostaria que acontecesse com ela. E eu sempre falei isso com ela, levei ao médico quando tinha 15 anos para tomar remédio, essas coisas. E aí acabou que, por eu estar sempre falando isso com ela, ela ficou com esse receio e acabou escondendo aí um pouquinho. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para saber da Tereza avó, né? Isso aí. Rapidinho a gente já volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Tereza, eu quero saber se já deu tempo de você se acostumar com o termo avó. Não. Não mesmo. A gente até tem um embate, porque a Isabelle fala, porque você não fala que é avó, porque você esconde. Eu falo, não escondo, mas eu posso omitir uma vez ou outra, né? Porque a gente tá, às vezes, na rua, no shopping, aí eu tô segurando o Davi no colo, e as pessoas, nossa, que lindo seu filhinho, eu só falo, obrigada. Ela, você é muito cara de pau, né? Você nem simplesmente fala, não, dá muito trabalho, deixa pra lá. A gente ainda não. Ele tem 9 meses, então eu ainda tô me acostumando com essa ideia. Tem uma outra questão que é o contrário. Às vezes eu tô no shopping, aí chega uma pessoa, vira e fala assim, é sua neta. Não, minha filha. Pois é. E como que é para você agora conviver, né, com a sua filha e com o seu neto dentro de casa? Porque muita gente fala, né, a gente não.
mas assim, eu estou reproduzindo. Muita gente fala que quando você se torna avó, acontece outra mudança. E você já conseguiu sentir isso? De fato, é bem diferente, assim, o papel de mãe e avó é bem diferente. Apesar de, assim, eu tento fazer muito mais até do que eu fiz pela Isabelle para ele, né, para o Davi. Só que hoje eu não tenho tanto peso em cima de mim, igual eu tinha quando eu era apenas mãe. Porque a responsabilidade, quando eu era mãe, era 100% minha. E hoje eu não tenho esse peso. Então, eu tenho muito mais paciência, eu tenho muito menos cobrança, porque se a criação deu certo, se não deu certo, se estudou, se não estudou, não é minha responsabilidade. Pode até ser indireta, porque eu posso ajudar, contribuir, mas não é uma responsabilidade diretamente minha. Então, eu sinto esse peso menor. Mas eu preciso me policiar para não interferir. Ótimo. Porque a gente morando junto, muitas vezes existe essa, pelo menos, tentativa de interferência. Não faz isso, ou faz isso. E aí ela fala, não é isso. Aí na hora eu falo, aí eu volto atrás e falo, não, eu tenho que deixar ela criar e tudo, e não posso interferir. E é um exercício, porque muitas vezes na ânsia eu vou tentando interferir, né? Então, eu sou muito até assim, você né? vê assim, meu Deus, eu já passou isso comigo, ela tá fazendo errado. E tão pouco tempo atrás, né? Falo, não faz isso. Igual a gente teve há poucos dias, ele com uma dificuldade de comer, ela tinha muita dificuldade de comer. Ele não, ele é bem tranquilo, mas teve um dia que ele não estava almoçando direito, e ela forçando. Aí eu falei, não faça com ele o que você não gostava que fazia com você. Porque ela fala que até que eu forçava ela a comer, que não sei o que. Eu falei, tá vendo? Você ficou traumatizada, não traumatiza ele agora, não. Então é isso. Mas a questão da gente morar junto é muito bom, porque permite que eu tenha essa presença 100%. Eu fico com ele à noite para ela estudar. E assim, hoje eu me vejo deixando de fazer várias coisas por causa dele. Então, assim, domingo eu ia sair num lugar e aí eu falei, eu olhei pra carinha dele, pra cara dela, e todo mundo deitado, falei, não, vou ficar aqui. Então, assim, são coisas que hoje eu abro mão, que na época que eu era mãe, não, falava, não, eu não vou fazer isso. Então, tem essa diferença. É um outro momento também, né? Um momento faz muita diferença. É um outro momento, exatamente. É uma questão muito forte também, a maturidade, né? Porque eu percebo que eu, com 20 anos, eu não tenho a maturidade suficiente para ter uma paciência necessária para determinadas coisas. Então, tem algumas coisas que o Davi demanda que, às vezes, são demais para mim. Eu fico louca, eu fico sem paciência e eu quero fazer, assim... por exemplo, essa questão dele comer. Quando ele não quer comer direito, eu fico nervosa e eu quero que ele coma logo de uma vez, porque se ele não comer... Aí vem aquele nervosismo, e aí ela vem com toda a paciência, mas aí às vezes eu paro e penso, nossa, quando eu era criança ela não tinha paciência nenhuma. E eu sofria, e aí eu penso, realmente é uma maturidade muito diferente. E aí o exercício que eu tenho, né, em contrapartida ao dela, é o da paciência, porque eu nunca tive paciência nenhuma. Até o pessoal lá de casa, minha tia, sempre fala que eu nunca tive paciência, eu sempre fui imediatista. E agora com ele eu faço um exercício, assim, de muita paciência, mas acho que tá dando. Ele exige paciência. Eu quero aproveitar e dar os parabéns para você, porque a gente vê que, assim, vocês estão bem alinhadas com relação à educação, isso é muito legal. Obrigada. E também dizer que é um desafio, porque na verdade, até umas 2, 3 gerações para trás, por exemplo, minha avó foi mãe com 16 anos e era a coisa mais natural. A minha sogra teve a minha esposa com quase 40 anos. Ela é temporona também, igual a Isabela. Então isso é uma coisa assim relativamente normal, não é nenhuma... Tem muitas pessoas que ainda têm uma visão, assim, eu não sou, né, psicólogo nem da área, mas a gente vê muitas pessoas que veem a gravidez como algo assim ruim ou negativo, e muito pelo contrário. Eu vejo, a gente tem que enxergar como uma dádiva de Deus. Acho que é muito difícil uma pessoa que, por exemplo, vira avó, não acreditar em Deus por causa dessa questão muito forte que tem da relação que é uma mãe com açúcar, né? Eu queria perguntar para vocês assim, qual que é o grande desafio de morarem na mesma casa, 3 gerações, e o quanto que isso interfere caso ela saia, se você vai ter realmente essa questão da síndrome do ninho vazio, né? Que depois a Elisa já pode explicar melhor pra gente também. Com certeza. Né?
Morar na mesma casa, assim, tem os prós, né? Eu vejo muito mais prós, porque a gente... e a chegada do Davi aproximou a gente ainda mais, porque a gente fica muito mais próximo, a gente perdeu muito essa questão do WhatsApp, a gente ainda tem, mas e assim, a gente comunica, fala, o Davi já acordou, vem. Entendeu? Então, assim, desce. Vem ficar aqui com o Davi para eu fazer tal coisa. Então, a gente usa para isso, mas no sentido de chamar, de aproximar a gente. Então, mas tem os desafios o que eu vejo mais dessa questão de interferência mesmo, né? Por estar presenciando a criação que ela está com ele, o desafio talvez é de não tentar não interferir tanto, né? Na criação. E as gerações diferentes, ele é super... já tecnológico, já pega celular, já tem essa questão de já mexer, já fazer com a mãozinha. Aí, às vezes, eu fico assim, alô, ela fala, não, que alô? Não tem alô mais, não. É mão, né? Eu não vejo hoje, assim... a Isabelle saindo de casa. Não, Isabelle, não sai por enquanto, demorei uns 10 anos. Porque, assim, eu já determinei, eu já tive uma questão que eu não vou querer ter mais filhos, né? E eu também acho que não ia ficar legal meu filho ser mais novo do que meu neto. Não vai ser legal. Mas, assim, isso é uma coisa que eu já tenho há muito tempo e não quero. Então, é uma presença de uma criança que hoje eu estou sabendo até lidar muito melhor, né? Como a gente falou, do que antes. E se ela sair de casa, nossa senhora, eu acho que eu vou ter que procurar vocês para poder me ajudar. É uma relação muito, muito próxima, né? Já depois que o Davi nasceu, ainda aproximou muito mais a família como um todo, assim, não só nós duas, mas antes a gente ficava, sei lá, 3 semanas sem encontrar com a minha avó, né? A mãe dela. E com os meus tios, e não era uma relação próxima, eu ficava mês sem ver os meus tios avós. E agora o Davi nasceu e a minha tia, que é a madrinha do meu filho, não fica uma semana sem ver. A minha avó, a minha avó liga, minha avó cobra, cadê vocês? Vem. Se a gente chega sem o Davi, pode ir embora. Cadê o Davi? Não quero vocês. As minhas amigas também agora eu vou encontrar com elas. Não tô com o Davi, pode ir embora. Quer saber do Davi. A minha mãe também quer saber do Davi, entendeu? Cadê o Davi? Davi tá com a madrinha. Pode ir embora. Pode ir embora. Dá licença, vou lá. Bom, vocês tocaram num assunto muito pertinente que eu não conhecia, que eu acho muito legal a gente conversar a partir de agora, que eu acredito também que muitas pessoas não conhecem, né, Cirilo? Isso. Ouvindo a Tereza falar sobre o pequeno pavor da Isabelle te abandonar, sair de casa, eu gostaria que a Elisângela falasse sobre a questão do síndrome do ninho vazio, porque é um conceito bastante interessante, e colocando um adendo nessa questão, hoje nós já lidamos também com os filhos cangurus. Né? Os filhos estão voltando para casa praticamente ou sozinho, ou com novos agregados, ou quiçá uma nova família completa. Você poderia falar isso para a gente, por favor? A síndrome do ninho vazio é exatamente essa sensação, né, que ela já está apavorada por antecedência, né? Ela falou 10, mas eu acho que ela queria falar 50. Não saia antes dos 50. Faz um puxadinho lá em cima. Exatamente, aqui cabe todo mundo, para que você vai sair? Exatamente essa sensação de quando os filhos saem, né? O pai, a mãe, os pais, eles ficam sem lugar. É uma sensação de desconforto, muitas vezes, porque muda completamente a dinâmica da casa, né? Então, às vezes, tem esse pavor dos filhos saírem. E o oposto que você está falando aí, que, né, essa síndrome de tá voltando todo mundo agora, muito tem a ver com a crise também que a gente está passando. Porque às vezes os filhos já tinham um trabalho, a casa e tal, de repente perde o emprego e tal. E aí o que fazer? Voltar para casa do pai e da mãe. E aí volta, às vezes, com esposa, com filho, enfim, e fica ali aquela grande família. Né? Alguns, eu acho que aí é o meio termo, que não é nem a síndrome do ninho vazio, nem um povo que está voltando, que é aquele que também nunca saiu, né? Que é aquele que está lá, exatamente, que já está lá com 50 anos, 60 anos e não quer sair nunca. A gente tem um caso desse, né? Pois que é aquela história de, mas Elisângela, para que eu vou sair? Olha, na casa do meu pai eu tenho comida, eu tenho tudo que eu quero, né? E o dinheiro do meu salário eu vou usar
pra sair, pra ir pra balada, pra ir pra festa. Entende? E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Mas é claro que isso atrapalha muito no processo de individuação da pessoa, né? Então, assim, todas essas 3 são situações diferentes. Mas no nosso caso, né, que a gente tem um desse da família... Não vou citar nomes, fala. Mas acaba sendo uma relação, assim, de prós e contras para os dois. Sim. Porque é o meu tio, eu e a minha avó... a mesma forma que o meu tio incomoda a minha avó em diversos pontos, porque nunca desgrudou da saia dela, onde ela vai, ele vai atrás, ela não pode sair, que ele vai. Mas, por outro lado, ele ajuda muito também a minha avó em diversas coisas e inclusive acaba sendo... companhia, né? Sim, faz companhia, não deixa ela sozinha. Se ela passar mal, tiver alguma coisa, ele tá sempre perto. Então, acaba sendo uma relação ruim e boa também. Como toda relação. Como tudo, é verdade. Como toda relação. O único problema, no caso, né, para ele, é essa questão. Pensa também o momento que essa mãe já não estiver. Entende? A pessoa fica muito perdida. Que ela vai ter que aprender a cozinhar. Ela vai ter que fazer tudo. Ela vai pagar ter aluguel. Tudo que ela nunca fez. E isso, você aprender isso aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, é completamente diferente. Né? Então você cria hábitos. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. O programa passou rápido demais, né? Jorge, a gente está conversando aqui, eu estou sentindo falta de ouvir a sua voz. Eu queria te fazer uma pergunta. Por um acaso você se identificou com alguma coisa durante a conversa? Eu me identifiquei por algumas vezes, né? Primeiro, nessa relação da Tereza com a Isabelle, eu tive uma relação muito próxima com a minha mãe, de cumplicidade mesmo. Também engravidei muito cedo, minha mãe também nessa situação sempre muito independente. Meu pai, apesar de ser um pai presente, diferente dos meus filhos e dos meus 2 primeiros filhos e da Isabelle, né, que a gente tem hoje essa geração, né, de filho de cadinho, né, de cada um. E aí, esses pais é mais fácil partir do que assumir responsabilidade. Então, tipo assim, a gente tem algumas identificações, eu tenho alguma identificação com essa coisa do síndrome do ninho vazio, porque eu, por algumas vezes, já abandonei os ninhos de pai e de mãe, onde eu morei. Morei em várias cidades, até pela profissão do meu pai, ele era militar. E eu engravidei muito nova e aí precisava até poder terminar estudo e ter profissão, aquela coisa toda. Criei os 2 sozinha, né? Porque não tive assim... E ai de mim, se não fosse pai e mãe que tivesse ali dando aquele... Ralava, mas o suporte no final das contas precisava assim... Nem que fosse para ficar com as crianças para eu ir para a luta, né? Então a gente consegue ir Aí, num segundo momento, eu tive o Enzo, que já foi numa outra fase da minha vida, né? Eu já tinha me estabelecido com os meninos bem maiores, né? Eu achei que nunca fosse começar de novo. Veio o Enzo e toda... A dinâmica dele. E toda a sua dinâmica. E aí mudou tudo. Aí, com o Enzo com uns 3 para 4 anos, o mais velho fala... tá na hora de eu procurar minha história. Eu falei, como assim, né? Que história? Que história? Você ainda nem tá na faculdade. Você não tem esse direito. E aí, ele tinha um problema de relacionamento com meu ex-marido e eu achei, falei, meu Deus, e agora, né? E não existe ex-filho, né? Ex-filho não tem jeito de você tem ex-tudo, menos ex-filho. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso manter esse elo. E aí eu conversei com ele, falei, filho, aí foi muito engraçado que eu aluguei um apartamento onde fosse no meu caminho, né? Então, tipo assim, né, de uma hora ou outra eu vou passar, vou olhar. E, na verdade, eu não conseguia desvincular. Porque eu levava o almoço, eu levava a janta, eu levava a empregada, eu lavava a roupa passada, eu levava, entendeu? Então, tipo assim, a casa dele era um brinco. Hoje, na minha casa, ele não lava um copo. Entendeu? Então, tipo assim, é aquela coisa, eu voltei pra casa, mas eu voltei pra você com a carga completa. E é extremamente, é um menino que, na idade dele, ele tem uma responsabilidade de que poucos têm.
entendeu? Ele sai de casa, mas na hora que ele quer que ele tá em casa, então eu fico naquela assim, foi bom ele ter saído? Sim, foi bom. Ele criou uma maturidade que os meninos da idade dele, eu faço comparações com os amigos, com tudo, que eles não tiveram, né? Até pela questão da necessidade mesmo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem uma carência, sabe? Que ele ainda ficou assim, né? Tipo, de vez em quando ele ainda quer mãe, aquela coisa. A outra do meio é um trator, né? Eu falo que são personalidades. O Enzo me consome, até por conta, né, da sua dependência física. E aí, Ana, eu fico falando, a gente tocou naquela questão do WhatsApp e tudo. Eu falo que ela criou um mundo. A Isabelle está aqui, que é amiga dela e sabe disso, ela criou um mundo dela, né? Então, às vezes, eu acho que como um partiu para fora e criou o mundo, o outro ficou e sugou minhas energias. Aí a Ana ficou assim, né? Comprimida. Síndrome do filho do meio. Eu queria perguntar um pouco sobre terapia. Os pais têm que estar muito alinhados na terapia de casais, os psicólogos ajudam muito nisso, né? Mas eu queria perguntar assim, se existe algum tipo de aconselhamento especificamente para mães com relação a como lidar com algumas situações de perda de filhos, ou perda, que eu digo assim, de saída de casa de filhos, né? Independente de filho homem ou mulher. Existe algum tipo de, vamos dizer, encontro coletivo onde mães discutem isso na nossa cidade, porque, né, a gente está falando aqui especificamente de Juiz de Fora, né? Existe algum tipo disso? Coletivo. Ou é uma coisa coletiva? Não, é só psicólogo individual? Que eu saiba. Como é que é isso? Agora. Eu também, como profissional de psicologia, eu não sei de algum lugar que seja coletivo, não. Tipo Especificamente apoio, né? com essa função. Tem, sim, alguns grupos de apoio vinculados, às vezes, à faculdade, a uma igreja, tá? Que dão apoios, assim, generalizados. Às vezes sentam e conversam sobre outras coisas, mas Trocam específico, trocam experiência. Em relação Específico, a eu também, como você, eu também não sei, não. Não. Em relação ao que foi dito aí, tem um outro fato que eu acho que é procedente e cai nessa nossa discussão. É porque, por exemplo, o marido trabalha durante 35 anos, né? Tem toda uma dinâmica externa, tal. Aí ele se aposenta, no dia seguinte ele não tem mais amigos de trabalho, não tem carimbo, não tem poder e volta para casa, né? E esse simples fato de voltar sem uma atividade, sem nada, ele pode impactar a relação e pode criar algum desajuste emocional? Sim, com certeza. Você poderia tocar nesse tempo, porque na verdade é similar a essa questão, não é do ninho vazio, mas ele criou um vazio na vida dele. Como é que ele faz para preencher isso? Sim, isso acontece, é comum. O ideal é que a pessoa, quando ela sabe que está chegando próximo a essa época de aposentadoria, que ela já vá pensando algumas estratégias para quando ela chegar nesse ponto, ela saber o que fazer, ela completar esse tempo, porque na realidade a aposentadoria é para isso, é para você deixar de trabalhar e ter tempo para curtir a vida. Agora, com essas novas leis aí, eu não sei se vai rolar, mas a ideia, a princípio, era essa, né? Inclusive, eu já fiz várias palestras para a Polícia Militar, por exemplo, porque de uma hora para outra, eles perdem o poder, a farda, o salário diminui, enfim. Então é uma série de perdas ao mesmo tempo. Isso às vezes é muito impactante para essas pessoas. Sobrar, né? Exatamente. E tempo sobrando e você não sabe fazer. Enfim, tem que fazer realmente um trabalho, uma preparação para essa aposentadoria, é o ideal. Eu costumo falar muito, não só na minha prática, mas também como pessoa, com as pessoas do meu relacionamento, o seguinte: na vida, você tem que primeiro pensar em você enquanto indivíduo. Você tem que pensar em você, em primeiro lugar, em segundo lugar, talvez até em terceiro lugar, porque a gente não tem essa prática de pensar em si. A gente preocupa com o que os outros pensam da gente, mas não de você pensar em si. Então, se você tem claro para você, vamos dizer assim, num casamento, quem eu sou como pessoa, o meu parceiro tem muito claro para ele quem ele é como pessoa, nós temos vidas distintas enquanto indivíduos e temos projetos em comum enquanto parceiros. Então, se um filho sai de casa, se uma parceria de casamento termina, se uma sociedade termina, se uma pessoa aposenta e ela, ao longo da prática de vida dela, teve esse movimento de, enquanto indivíduo,
ela não vai sofrer com o término de um relacionamento como sofre quem não para pensar em si, como um aposentado que não se programou para nada. Aí então vai ter qualidade de vida, viver a vida, curtir a vida? Não, a vida é quando você tem energia, quando você está vivendo, é quando você está praticando. Então você não pode deixar de lado, em momento nenhum, em primeiro lugar, quem você é como indivíduo. Aí quem você é como indivíduo vai determinar todas as suas relações. E nessa programação, você está sempre se preparando. Por exemplo, hoje eu vou encontrar com umas amigas. Estou me organizando para encontrar com essas amigas. Mas dentro da minha agenda, por exemplo, eu não estava programada de vir aqui. Aí na hora que falou, vamos lá, me reorganizei. Por quê? Porque primeiro, eu como indivíduo, queria estar aqui. Tá? Então, me organizei. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade de focar, em primeiro lugar, você enquanto indivíduo. A minha mãe falava uma coisa, e até, mãe, feliz Dia das Mães, a gente só dá aquilo que tem sobrando. Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu tenho como dar esse bem-estar para quem está à minha volta. Se eu não estou bem comigo mesmo, então como que eu vou dar? Eu vou emprestar, eu vou investir, eu vou querer de volta, eu vou querer que o outro me dê. Então, é muito comum eu escutar assim, eu quero um homem que me faça feliz. Essa frase é tensa de ouvir. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação e a presença de todos vocês. Amei conhecer um pouco mais sobre a história de vocês. Debatedores, muito obrigado. Eu quero dar um tempinho para quem quiser mandar um beijo para a mãe, um beijo para o filho. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Mãe, um beijo para você. Feliz Dia das Mães. Até domingo. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães para minha mãe também, né? Que é uma mãezona aí, agora uma bisa. Foi uma avó, uma bisa. Feliz Dia das Mães, mãe. Até domingo a gente tá junto aí. Na verdade, a gente tá junto hoje, mas domingo mais especial. Eu já mandei beijo para minha mãe, mas quero reforçar o beijo. Um beijo muito grande para você. Quero também mandar um beijo para as mães dos meus amigos que me adotaram aí durante essa caminhada. E beijo para as mães aqui do Grupo Circom também. Muito obrigado por tudo. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que mora longe, mas eu tô indo daqui a pouco lá, dar um cheiro, um chamego. Ganhar um. E vou levar a prole toda junto. E agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da escolha que eu fiz de vida, né? E aos filhos que eu tenho, né, que me fizeram ser essa leoa. Aí eu vou dar um abraço enorme para minha mãe via televisão, via tecnologia, porque vai ser pelo WhatsApp, porque ela está embarcando agora para Orlando, para passar o Dia das Mães com outros filhos. Então, a gente vai estar lá na tecnologia, falando, mãe, feliz Dia das Mães, um beijo para você. Sem deixar o sentimento de lado, né? Com certeza. Olha, eu vou mandar um abraço para a mãe do Dudu, que é guerreira, vencedora, e por milagre do destino e um presente que eu recebi é minha esposa. Um beijo no coração do nosso. Que lindo. Você, falta você. Eu vou, com certeza. Eu quero deixar um beijo grande para minha mãe, que é a Cibele, que está nos escutando agora, inclusive. E para a futura mamãe, que é minha esposa, que, se Deus quiser, em breve vai ser mamãe. Temporona, igual a sua filha, também muito feliz e também deve estar nos acompanhando aí. Vamos todos torcer, tá? Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Então eu espero encontrar com vocês. Tem também a reprise do nosso programa hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana e feliz Dia das Mães. Tchau!